Pode começar? Vamos lá, bispo. Então nós vamos começar. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Palavra em Cena, programa que vai ao ar aí todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Você é nosso convidado especial para essa sala de visita abençoada. Nós estamos aqui sempre com um convidado especial, conversando assuntos do cotidiano, do dia a dia. E hoje tenho a honra de apresentar um grande pastor, amigo meu, nós chamamos de bispo, o Bispo Severino, bispo da Igreja ali no Parque Brasil, ao qual eu sou membro da igreja lá. Ó, que benção, hein? Boa noite, bispo. Fica na paz aí. Boa noite, pastor. É uma alegria estar aqui nesta noite com o pastor, né? Participando desse programa que eu tenho acompanhado aí e tem sido bênção para as nossas vidas, né? Então, para mim é uma honra ser convidado nesta noite e estar participando desse programa. Quero agradecer ao pastor, a equipe aí, né, que tem feito um trabalho magnífico aqui, né, de muita honra, de muita alegria, e estamos aí para participar. Amém? Amém, bispo, amém. Eu já me sinto pequeno aqui na frente do bispo. Por quê? Ó a voz do bispo, a voz de radialista, pelo amor de Deus, cara. Ó a minha voz, taquara rachada. Mas eu que fico honrado, bispo, de ver o senhor aqui junto conosco aqui. A gente vai conversar aqui um assunto aqui do cotidiano aí também. Vamos estar conversando aí. Mas antes eu queria, bispo, a igreja lá onde o senhor está, onde o senhor dirige, fala um pouquinho lá da igreja do Parque Brasil, já convido o povo. Então, pastor, nós estamos ali no Parque Brasil já faz alguns anos, né? E ali nós temos estado com um grupo de pessoas, né, onde nós temos feito um trabalho abençoado, né? Eu creio que todas as denominações têm as seus altos e baixos, mas nós estamos ali enfrentando, né, fazendo com que aquilo que é o ID do Senhor, né, e temos uma equipe ali que está aí nos auxiliando, como o senhor, a família, né, então nós nos sentimos honrados por isso. E o trabalho ele tem as suas dificuldades, mas tem as suas recompensas, a sua alegria de saber o que Deus está fazendo em nosso meio, né. Amém, já mandar também um abração, um beijo para a Bispa Maria também, né? Bispa Maria, Deus abençoe também. Quero um dia a senhora aqui junto com a gente também, viu, Bispo? Conversando aqui um assunto aí do dia a dia. Mas o tema de hoje, irmãos, é para onde caminha a igreja? Para onde caminha a igreja? A igreja ela tem mudado no decorrer dos tempos, dos dias. A palavra do Senhor diz que Ele não muda, né? Deus não muda, né? Mas nós vemos aí uma mudança, né, na igreja no decorrer dos anos. Ela não é mais da maneira que era antigamente, ela mudou muito, né? O tempo que vai se passando, né? Os trabalhos, a maneira, as estratégias de trabalhar. E hoje eu chamei o bispo aqui para a gente estar conversando sobre isso, né, bispo? Chamei ele aqui, né, que o bispo já tem uma longa jornada aí também na obra do Senhor, né? E pode nos explicar aí bastante sobre isso. Bispo, já para começar, bispo, quais as mudanças assim, que o senhor tem visto assim de um tempo para cá na igreja? Bom, pastor, nas últimas décadas nós temos presenciado as mudanças que têm trazido para a igreja muitos benefícios, né? Por exemplo, a chegada da tecnologia, no passado nós tínhamos aqueles cultos, né, que era somente para o povo local. Quando nós queríamos levar a palavra do Senhor fora, nós precisávamos fazer um culto fora da igreja, aqueles cultos evangelísticos, né? E hoje nós temos visto uma mudança que tem trazido grande benefício para a obra do Senhor, como a mídia, a tecnologia, né? A tecnologia tem se expandido. Hoje nós estamos aqui e pessoas estão nos assistindo longe daqui, né? Em outro estado, em outro país. Então essa mudança trouxe um benefício muito grande para a obra do Senhor. Nós estamos fazendo evangelismo fora do local, né? Bem longe. Então essa mudança trouxe muitos benefícios para a obra do Senhor, né? O evangelismo se expandiu, a mídia cresceu, né? Nós temos visto aí que os nossos cultos, eles têm mudado, têm sido cultos dinâmicos, né? Onde nós estamos aqui fazendo um culto, está passando ali a mídia,
o povo está acompanhando, coisa que nós não tínhamos no passado, não é É verdade? verdade, bispo. Então, essa mudança trouxe um benefício positivo para a igreja. Então, nós precisamos realmente ser grato por isso, né? Então, essas são as mudanças que a gente observa. Não, e a gente viu isso muito na pandemia também, né, bispo? A gente viu na pandemia que, como as pessoas não podiam ir para a igreja, né? Aí a gente, nós somos, vamos colocar assim, nós tivemos que nos adequar, né, ali a fazer os cultos online, né? Isso aí foi de grande ajuda, né, bispo? Com certeza. Ainda mais nós que somos meio ogro nessa parte tecnológica, né? Vamos dizer assim. Tivemos algumas dificuldades para manejar os equipamentos, tal, celular, essas coisas. Mas temos aí os nossos filhos, os nossos jovens, né, que são peritos nessa área, têm nos auxiliado e a gente faz aqueles cultos online, né, que foi uma bênção, né, alcançou vidas, a igreja não estava na igreja, mas estava participando da igreja, dos cultos, né. Então isso foi maravilhoso, muito bom. Então essa mudança foi excepcional, foi muito boa. Que benção, né, bispo? Bispo, isso é algo positivo, né? Positivo, né? Que o senhor está dizendo aí sobre, a gente viu aí nas igrejas, né? Esse avanço, né? Na igreja. E assim, algo negativo que o senhor viu de uns tempos para cá na igreja. O que o senhor viu, assim, de alguma coisa que foi negativa de lá para cá? Então, pastor, com o decorrer dos tempos, a gente tem visto, sim, algumas coisas negativas, porque no passado nós tínhamos um povo que se importava muito com as coisas de Deus, né? Não perdia um culto por nada. Então estava sempre presente, sempre ali. Mas pelo outro lado, nós temos visto nesses últimos tempos um povo diferente, né? Que hoje tem aqueles cultos que precisam ser de mais, vamos dizer assim, espiritualidade, né? A espiritualidade caiu um pouco, né? Porque agora nós temos cultos de multidões, né? As pessoas vão para o culto, se tornam a parte espectadores, né? Mas não tem aquela obrigação, aquele compromisso de ser um orador, de ser um abençoador, de estar presente, de estar constante na obra do Senhor. Então isso tem caído um pouco a qualidade, né? Vamos dizer assim. Mas é um ponto negativo que pode ser consertado, mexido, né? Nós temos trabalhado para isso, porque hoje nós temos um grupo de pessoas que da idade mais, vamos dizer assim, mais baixa, né? Mais jovens, né? Eles não se importam muito com isso. Não é muito de oração, não é muito de estar buscando ao Senhor. Então a gente vê que falta um pouco isso. Aí o povo quer poder, mas para ter poder precisa se posicionar, não é? Para ter resultado dentro da igreja, o povo precisa estar posicionado. E isso fica um pouco a desejar, né? Não vou dizer que é uma coisa grave, mas é uma coisa que pode ser consertado, né? Então esse é o lado negativo da tecnologia. Por exemplo, hoje eu não vou no culto, eu posso ver o culto no meu telefone, né? Eu vou ver uma palavra aqui. Então isso deixou um pouco o povo mais ausente, mais distanciado. Tá faltando mesmo isso aí, né, bispo? As pessoas precisam orar mais, né? E a gente vê, tá um pouco escasso nessa parte da oração. Lembra quando tinha aquelas... O senhor, acho que é daquela época, tinha uns círculos de oração, lembra? As irmãs se reuniam, lembra? Então, até nós chamávamos, né, os grupos de oração como a coluna da igreja, né? As mulheres se reuniam. Quantos cultos eu fui, né, na minha época? A gente saía de casa, ia para os cultos, né? Aqueles cultos no meio de semana, para orar, para buscar a Deus, para Deus falar com a gente, para a gente se fortalecer na fé, né? A gente saía dali cheio de fé, cheio de vontade de falar de Jesus, de pregar a palavra, de levar ao conhecimento às pessoas, né? A gente saía dali mudado. Então a gente sente falta disso, né? A igreja hoje ela se reúne, tem aquela oração. Também contamos com toda essa tecnologia, os cultos que são, vamos dizer assim, os cultos meio espetaculoso, né? Não é verdade? Meio pirotécnico. Meio pirotécnico, sim e tal. Então o povo chega ali, opa, peraí, né?
Então a gente dá para administrar isso, mas é uma falta que tem dentro da igreja, são aqueles cultos de oração mesmo, de fé, de renovo, né? De buscar ao Senhor com sinceridade, para haver mudança, né? Transformação. O evangelho, ele é um evangelho de transformação, de mudança, né? Então, quando a pessoa se arrepende, ele tem que ser transformado, mudado, né? Não pode ser a mesma coisa. Bispo, eu costumo, o senhor sabe, né? A gente está lá na igreja, eu costumo sempre dizer assim, né? Que Deus, ele não muda, né? Não. Mas as estratégias de trabalho, ela precisa mudar, né? Ela precisa mudar. Só que, assim, a essência, né? A essência do evangelho nunca pode parar. E esse é o perigo, né? Da igreja de antigamente para a igreja de agora, que eles estão deixando um pouco a essência do evangelho. E aí, já partindo para uma nova pergunta, o senhor acha que as ministrações elas estão sendo mudadas do jeito que era antigamente, por exemplo, da maneira que estão ministrando hoje? O senhor acha que houve uma mudança assim, da maneira que era falada a palavra hoje para o jeito que está sendo falado hoje? Então, pastor, a mudança na palavra, eu vejo que antigamente nós falávamos muito de salvação, né? O alvo era a salvação. Você precisa trabalhar a sua salvação. E hoje nós temos presenciado muitos cultos que eles são motivacional, né? Motivar as pessoas, mudança de vida, tal, mas se fala pouco de salvação, né? Fala de cura interior, né? E nós precisamos realmente falar que a pessoa ele tem que trabalhar a sua salvação, né? Porque é o que importa. A morte de Jesus significa salvação. Então, quando se aceita Jesus, quando nós estamos nesse alvo de salvação, vem a cura, vem as mudanças, vem os benefícios, né? Porque o alvo tem que ser cristocêntrico. E quando é cristocêntrico, nós temos esta bênção, né? Que todas as coisas nós podemos alcançar. E isso tem se falado pouco, né? A gente vai num culto, não ouve uma vez uma palavra de salvação. Então, isso falta um pouco, né? É a essência do evangelho, né? A essência do evangelho, a salvação, santificação, né? Essas coisas, mudança de vida. Alguns dias atrás mesmo, estava aqui com um debate aqui, né, com o nosso irmão Hugo, e nós estávamos falando sobre isso. A gente tem que sair da igreja com essa preocupação. A nossa vida está mudando, né, bispo? Sim, com certeza. Porque se a gente sair da mesma maneira que entrou, ou até pior, tem que começar a fazer uma pergunta. Será que está certo? Tem que começar a questionar, né? Tem que começar a se questionar. Será que hoje a palavra não tocou comigo? O que aconteceu, né? Então, muitas das vezes a pessoa, ele entra na igreja, ele entra com um problema, né? Ele entra lá porque ele está passando por uma situação e a alma dele está abatida, né? E ele chega lá, ele até se alegra, né? No culto, no decorrer do culto, ele até se alegra. Mas voltando, aquela tristeza vai entrar novamente. Então, quando nós falamos de salvação, de cura, há um renovo. A pessoa sai renovada. Por exemplo, eu me lembro que no passado, quando a pessoa entrava na igreja e o pastor diretamente, até uma palavra meia dura, né? Uma palavra que não se usa mais, né? Hoje em dia, né? Tem que ter um cuidado. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, você quer o quê? Então, a pessoa não quer ir para o inferno, ninguém quer ir, não é verdade? Então, ele quer ir para o céu. Então, ali é estendido a ele a salvação. Então, ele aceitou Jesus, imediatamente ele já começa a ser mudado, transformado, porque ele vai se esforçar para isso, né? Se ele mentir, ele não mente mais, se ele roubava, ele não rouba mais, se ele fumava, ele não fuma mais, se ele bebia, ele não bebe mais. Então, há uma mudança, mas essa mudança depende da pessoa, depende daquele que aceitou Jesus. Eu quero mudar. E quando a pessoa quer mudar, vem o Espírito Santo e faz com que isso venha ocorrer naturalmente na vida dele. Mas hoje, quando não se prega, a pessoa entra e sai e não há mudança. Será que as pessoas, vamos colocar assim, será que vamos
os líderes hoje das igrejas atuais, será que eles estão com medo de pregar isso? Né, até devido, né, à cultura que nós estamos tendo aí nesses últimos tempos, ou até, vamos colocar assim, você estava falando da tecnologia, né? Será que as pessoas, os pastores hoje estão evitando pregar esses tipos de ministrações hoje, de medo até de perder seus membros? Porque a gente vê até na palavra de Deus fala isso, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Que as pessoas querem ouvir aquilo que ela gosta. E a gente vê até muitas igrejas cheias, mas em comparação também tem muitas vazias. Será que os pastores estão evitando de pregar certas ministrações hoje? Então, pastor, eu vejo que hoje, como eu acabei de citar, as igrejas, ela está preocupado com o número de pessoas que estão dentro da igreja, né? Multidões. E isso é o que rende, na verdade, né? Então, quando se começa a pregar salvação, começa a pregar algo que tira a pessoa do seu estado natural, isso incomoda. E as pessoas não estão dispostas a ouvir isso. Então, aqueles que não têm medo, eles vão pregar isso. Porque, na verdade, o que importa é alcançar vidas para o reino. Não é tratar as vidas através de benefícios, que é o que nós temos visto nos últimos tempos, né? As igrejas estão cheias, tal, mas, na verdade, tem pessoas ali que nunca ouviu uma palavra de salvação, assim, né? Não chegou a ela essa palavra, que o importante é ser salvo. Mas existe muitas pregações motivacional, palavras de conforto, né? De tratar o seu estado natural, mas palavras de salvação que leva a pessoa ao céu, não tem, porque se começarem a pregar isso seriamente, nem todos que estão ali não estão dispostos a ouvir. E aí o que acontece? Muda-se de igreja, né? Então, hoje em dia, nós temos visto igreja muito cheia e igrejas muito vazias. Então, a gente vê assim, aquela igreja que está cheia, que está bem assim, bem, né? Vamos se dizer assim, bem abastada de pessoas, existe como se diz assim, uma palavra de conforto daquilo que elas gostam. Eu quero ouvir isso, então eu vou na igreja de fulano. Vamos colocar assim, hoje parece que virou um fast food, né? Isso, né, exatamente. Né, bispo? Assim, um exemplo. Eu não gosto daqui. Então né? eu vou... Ou assim, eu vou congregar aqui, mas aí já viu o pastor falou um negócio ali que eu não gostou. Ah, não, aqui não tá legal, vou na esquina ali que tem outra igreja que é melhor. Exato. Será que isso aí, né, também é será que a culpa muitas vezes não é? Eu vou me colocar nesse lugar também, porque eu sou pastor também. Sim. Será que isso aí não é culpa nossa também, pastor? Assim, às vezes a gente precisa dialogar mais, sabe, com a igreja acerca dessa modernidade que está vindo, né? Porque querendo ou não, igual eu falei, Deus não muda, mas os trabalhos mudam e às vezes estão trazendo-se muitas modernidades dentro da igreja, esquecendo a essência da palavra de Deus. Será que não está faltando a gente dialogar um pouco com os nossos membros da igreja? Sim, com certeza. Olha, pastor, na verdade, assim, nós, muitas das vezes, nós caminhamos com os acontecimentos, né? E aí, muitas das vezes, nós perdemos a oportunidade de doutrinar o povo, né, de ensinar o povo, para que eles possam se adaptar a isso e aceitar que a salvação é importante, né? Então, muitas das vezes nós pecamos e não está passando isso para o povo, né? Mas eu creio, assim, dos tempos para cá, nós temos visto muitos cultos, né, que tem muitas pessoas que se chegam, aceita Cristo, é mudado, é transformado e permanece. Porque é uma mudança que não depende do pastor ou da pastora ou de alguém que está ali. Depende da pessoa. Nós pregamos a palavra e quando se recebe a palavra e ela entra no coração, a pessoa muda, né? Então, muitas vezes nós deixamos de falar de salvação, mas no decorrer do tempo sempre existe uma palavra que tem que tocar na vida dessa pessoa, né? Tem estratégia, né, bispo? Estratégia, a pessoa chega, a gente tem que estar aos pouquinhos falando com ela, né? Exatamente.
estratégia ela precisa ser criada, né? E hoje que a gente vê muito, né, o que está acontecendo muito também, eu vejo isso no decorrer dos tempos. Como eu falei, eu sou aquele cristão tradicional também, né? Aceitei, na época tinha tudo isso. Lembra, as terças-feiras tinha culto de doutrina, lembra? Tinha culto de doutrina, domingo, Verdade. oração de manhã, né? À noite, né? Sempre tínhamos ali um trabalho, vamos colocar assim, específico, né? Hoje isso parece que está sendo deixado de lado, né? As pessoas estão esquecendo. Tanto é que a gente vê, né, um exemplo, a gente vê num culto de ensinamento, poucas as pessoas que vão. Vamos colocar um exemplo numa escola dominical. Sim. Antigamente as igrejas enchiam, hoje não vai muita gente, é meia dúzia de pessoas que querem aprender só ali, né? Verdade. Então, para o senhor ver o tempo, como ele tem assim trazido mudança e tem deixado as pessoas mais à vontade, né? Não vou usar uma palavra grotesca aqui, mas o povo fica mais à vontade. Mais acomodado. Mais acomodado. Por exemplo, nos cultos que nós tínhamos, no culto de doutrina, o povo fazia questão de ir lá. E aqueles que não fossem, quando fosse no dia seguinte, no primeiro culto, o pastor perguntava, por que você não veio, né? Hoje, se você for perguntar para alguém, por que você não veio no culto? Você cria um problema, né? Porque as pessoas estavam mais voltadas a fazer a obra do Senhor. As pessoas estavam mais centralizadas com as coisas de Deus. Hoje nós temos visto igrejas que têm, vamos citar a nossa igreja, existe muito revezamento de crente. Vai um grupo no domingo, no outro domingo já não vai. Por quê? Não estão mais centralizados nas coisas de Deus, já não estão mais buscando com perseverança as coisas de Deus. Um exemplo, pastor, que antigamente nós íamos fazer algo da igreja e a gente chamava o povo, né, no domingo. Pessoal, tal dia vai ter. Olha, o povo estava lá, né? O povo estava frequente. O povo não deixava de participar. Para eles era honroso isso. E hoje é um problema, né? As mudanças têm trazido, o povo tem se acomodado e não tem se importado com isso, né? Então é algo assim bem, vamos dizer assim, triste, né? Porque eu acho que a obra do Senhor, ela tem que ser feita em conjunto com a igreja. A igreja tem que estar presente, né? E isso Deus trabalha e vai. Amém, glória a Deus. Estamos aqui com o nosso querido Bispo Severino, mais uma edição aqui do nosso programa Palavra em Cena. Estamos aqui com o tema para onde caminha a igreja, né? Estamos falando de igreja, estamos falando da igreja de um modo geral, né, irmãos? E para onde caminha a igreja, como a igreja era e para onde ela está caminhando. Estamos aqui num bate-papo aqui, né? E analisa você também na sua casa aí, como está a igreja nos tempos de hoje. Mas continuando, e a gente vê, né, bispo, uma coisa que eu acho interessante, antigamente, né, era assim, um cristão, quando entrava dentro da igreja, né, ele aceitava Jesus, ele participava do culto, e ele se tornava membro daquela igreja. Aí o pensamento dele, o sonho dele, né, é um dia ele se tornar um obreiro também daquela obra, né? Eu mesmo, graças a Deus, eu passei por todas essas etapas, né? Naquela época era cooperador e evangelista, né? Começava cooperador, diácono, presbitério, evangelista, né? Até chegar ao pastorado, que será muito mesmo difícil mesmo para você chegar ao pastorado, é uma coisa difícil. E o que a gente vê hoje é dois extremos, né? A gente vê os dois extremos. Aqueles que não têm mais esse pensamento, né? De um dia ser um obreiro, de ser ali um líder efetivo na obra, e aqueles que já são pastores rápido demais, tipo assim, não passou por essa escala, né? O que o senhor acha disso, Bispo? Então, pastor, na verdade é uma coisa que o senhor falou que é muito interessante. Antigamente, quando nós chegávamos na igreja, a gente queria ser o porteiro, né? Quero ser pelo menos o porteiro. É verdade, começava na porta, é Ou verdade. quero ser pelo menos o porteiro, mas as oportunidades não surgiam. Então a gente tinha aquela ansiedade, né? A pessoa ficava ansiosa, assim, de ser alguém na igreja. Aí quando o pastor dava uma oportunidade, e era aquele comentário, chegava em casa, comentava com todo mundo, o pastor me deu uma oportunidade, olha,
né? Eu li o primeiro versículo, então era uma alegria, né? Em ter esse momento assim. Hoje a gente vê que as pessoas, você chega num jovem, né, que tem uma boa apresentação, fala bem e tal, então a gente, o pastor, né, por sua vez, já observa, né, aquele que se destaca mais, tal, então quer separá-lo para alguma coisa, para ser um obreiro, para ser um diácono. Aí você vai falar com ele, o que ele fala? Não estou quero preparado. não estou preparado, não quero não, pastor, não, isso aí não é para mim, não é? Então a gente fica assim olhando, falando, mas como não é para você, rapaz? Você é o homem, Deus está te usando, Deus está querendo fazer uma obra na sua vida, né? Futuro pastor, né? A gente fala isso até para as crianças, isso aqui vai ser o futuro pastor da igreja, motivando para que ele cresça com esse pensamento. Mas a gente vê que não é assim, né? As mudanças, as pessoas fogem das responsabilidades, isso é real. As pessoas não querem responsabilidade, não querem fazer a obra do Senhor porque acham que é algo que não é para ele, né? Então, aqueles que são atirados rápido demais, muitas das vezes cria-se uma decepção, né? Porque muitas das vezes a gente não tem aí um preparo, ele não é uma pessoa que a gente tem aquele conhecimento do seu caminhar, né? Então, por isso que tem muitos que chegam até metade do caminho e caem. Mas é isso. E uma coisa interessante, né, que eu até estava lembrando aqui agora, veio na mente agora, quando eu aceitei Jesus, até o pastor, quando ele me separou, eu também comecei na porta, né? E ele falou uma coisa certa, falou que a maior escola de um obreiro é na porta. Na porta. Porque na porta ele vai tratar de todo tipo de gente. É na porta. Vai vir pessoas boas, vai vir pessoas ruins, vai vir todo tipo de gente, você vai ter que saber receber. Ali na porta que o pastor vai ver se você está apto ou não para ser um obreiro. Né? E isso que o senhor falou também é interessante, que esses que são já ordenados rapidamente, tipo assim, hoje está assim, passou um ano na igreja, a pessoa já é ordenada pastor. Ele não está preparado, né, Bispo? Ele, assim, tem muitas coisas na vida, muito desafio ainda vão passar ali, né? Caminhar, né, pastor? Porque, na verdade, o fato da pessoa pregar bem, dele ter uma boa palavra, não quer dizer que ele tem que ser um ministro, né? Na verdade, eu acho que para ser um obreiro, um pastor, ele tem que ter uma vida uma vida que possa ser um testemunho, né? Então, um testemunho para que ao seu caminhar não venha desmoralizar o evangelho ou não venha deixar falha, né? Porque o que nós temos presenciado nos últimos tempos são muitos pastores jovens, né, que têm tropicado no caminho, como se dizer assim, porque a vida dele ele não tem experiência, né, ele não tem assim, muitas das vezes o emocional, ele diz que a pessoa é cheio de Deus, mas o emocional espiritual é uma coisa, emocional pessoal é outra coisa, né? Então, a pessoa para ser cheio de Deus, ele precisa ter um testemunho, ter uma caminhada, ter um preparo para que quando vier os maus ventos, eles fiquem de pé, né? É verdade, Bispo. Bispo, aproveitando isso que nós estamos falando sobre pastores, né? O senhor já é também bastante tempo já no Evangelho. Qual que o senhor acha assim, os maiores desafios para os pastores hoje, para essa nova geração hoje? Qual que é o maior desafio que o senhor acha? O maior desafio que temos hoje, pastor, porque hoje o senhor sabe muito bem que quando nós estamos no púlpito pregando a palavra do Senhor, os jovens, essa geração nova, eles muitas das vezes eles já têm mais conhecimento que a gente, né? Opinião formada, né? Exatamente, a opinião deles já está formada. Então, quando você está levando o evangelho, eles já estão conferindo lá no como é que chama? No Google, né? No Google, está pesquisando, né? Para ver se você realmente está falando a verdade ou se é o que tem colocado na mídia, né?
Porque hoje em dia, como eu estava ouvindo há poucos minutos, para se fazer uma mensagem, você leva tempo, você estuda a Bíblia, você procura texto, né, para você chegar lá e dar um alimento que a pessoa vai realmente ser alimentada pelaquela palavra. E muitas das vezes, quando nós ministramos a palavra, a pessoa já olhou lá no Google, já olhou lá no céu onde. Já vem mastigado. Já né, vem bispo? mastigado, então ele já, né? Mas o desafio é levar os jovens a caminhar com você, levar a igreja a andar com você. Esse é um desafio grande, porque hoje é complicado, porque as pessoas têm as suas ideias, as suas opiniões, então eles batem de frente, né? Então é complicado, mas eu creio que Deus ele tem controle de todas as situações, né? E aí nós vamos pregando e o povo Tudo para não trabalhar dele, né, vai bispo? trabalhando, né? Vai trabalhando. Deus ele tem as estratégias, né? Sim, com certeza. Ô bispo, e ao ver do senhor assim, né? Ao ver nós pastores também, né? É bom os pastores que estiverem nos ouvindo aí, né? Assistindo nessa noite. O que a igreja precisa fazer para retomar de novo essa fé, esse entusiasmo que tinha antigamente, né? Para voltar, vamos colocar assim, ao primeiro amor. Ao primeiro amor, rapaz. Pois é, voltar ao primeiro amor é algo que precisa ser trabalhado dia a dia, né, pastor? Porque, na verdade, o que nós passamos para a igreja, o que nós meditamos, que o primeiro amor ele tem que ser buscado de forma simples, na oração, no clamor, né? Reunindo a igreja, explicando para a igreja que a busca do Espírito Santo, que é aqueles cultos que nós fazemos, né? Vamos buscar o Espírito Santo. Mas buscar o Espírito Santo não é um dia, pastor. Não é um culto. Buscar o Espírito Santo é você chegar na sua casa, é orar de madrugada, é se consagrar, é jejuar. Não é? Hoje eu estava vendo algo interessante, né, um acontecimento de um pastor que o jovem chegou para ele e falou que estava fraco na fé, que não estava desanimado, não queria mais, né? Aí o pastor estava lá e falou: olha, vem cá que eu vou te mostrar alguma coisa, vou te mostrar algo aqui. E pegou um copo, colocou o copo de cabeça para cima, né, de fundo para cima, e derramou a água. Aí a água caiu no chão. Aí ele pegou, colocou o copo ao contrário, né? E colocou a água, o copo encheu. Aí ele falou: tá vendo? Aí eu não entendi, mas tá vendo? Para buscar a Deus é assim. Se você não abrir a boca, não vai entrar nada. É verdade. Como que você vai buscar a Deus se você não ora? Como que você vai se encher do Espírito Santo se você não consagra a sua vida? Como que você quer uma vida espiritual viva, quer que Deus te revele algo, se você não se prepara para isso? Então, buscar o primeiro amor, pastor, o primeiro passo é isso, é ensinar o povo a orar, é ensinar o povo a consagrar a sua vida, apesar que nos dias de hoje está complicado fazer isso com o grupo de pessoas que nós temos na igreja, um grupo muito jovem, né? Uma massa de pessoas que entra na igreja, não tem mais reverência, né? Antigamente, lembra que nós chegávamos na igreja? Já ia orar, precisava né? orar, né? Chegou na igreja, eu vou agradecer a Deus porque eu cheguei na igreja, né? Não é verdade? Então, hoje nós não vemos mais isso. Então, são essas coisas simples que faz com que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que nós não fazemos, né? Antigamente era assim, né? A gente chegava na igreja, primeira coisa, né? Orar, né? Buscar a presença de Deus, ficar vários momentos ali orando, e depois, quando começava o culto, a gente orava de novo. Orava de novo. Então, a oração é o alvo, né? É o princípio do cristão. Como se diz assim, o crente que não ora é um crente fraco. O crente que ora é um crente que está preparado, está se preparando, né? Então, nós precisamos tomar isso. Ô bispo, continuando. Bispo, o senhor acredita que a igreja, vamos colocar assim,
eu não sei se eu posso dar essa palavra. Você acha que a igreja tem que ter medo da mudança? Ou ela deve abraçar essa oportunidade para alguma coisa nova? O que o senhor acha? Olha, eu acho que a mudança, nós não temos que ter medo da mudança, nós temos que abraçar a mudança. Abraçar com cuidado, como se diz assim, observar bem o que você está abraçando, porque as mudanças, elas trazem coisas boas, mas também ela traz algumas coisas que vão atrapalhar no caminho, né? Então, todas as mudanças que vêm, nós precisamos analisar o que é bom e colher e implantar. Agora, o que é ruim, a gente tem que, né, tentar tirar. Então, a mudança sempre, eu creio, como veio a mudança da tecnologia, olha que avanço que o Evangelho teve, né? E teve um avanço muito grande. Então, a tecnologia foi uma arma muito, assim, muito precisa, no tempo certo para a igreja, tudo, né? Hoje nós temos programa de rádio, programa de televisão, programa na internet, programa né? Então, foi muito boa. As mudanças que vão vir, eu creio que também será boa, mas precisa ter cuidado. Tem que ter o discernimento, né? Exatamente. Para saber usar essas mudanças. Exatamente. Né? Tem que analisar o que é de Deus, o que não é, porque hoje nós temos visto aí, pastor, da mesma forma que o evangelho cresceu, as outras denominações, né, cresceram também. Então, se existem muitas pregações que estão tirando o crente da igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado, não é? Existem muitas palavras aí que estão tirando o crente da igreja. E eles estão acolhendo isso. Então, nós precisamos tomar cuidado e passar isso para o povo, né? E é interessante isso aí que o senhor falou, porque hoje nós vivemos numa época em que a gente tem que saber até o que vai ministrar lá em cima. Sim, porque, com como certeza. O senhor disse, o jovem lá embaixo, ele já tem na ponta da língua o que ele vai falar lá. Então, sim. E não é só o jovem também não, tem várias pessoas que, assim, elas já entendem, vamos colocar assim, um pouco mais, né, do assunto, ele vai querer questionar aquilo, né, vai querer falar sobre aquilo. Verdade. E até mesmo pelo tipo de pessoas que estão surgindo, pelo tipo de, vamos colocar assim, de segmentos que estão surgindo, aí a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que nós vamos levar a palavra, né, para essas pessoas. Com certeza. A gente procura aí, a gente vê na internet, vê os pastores aí da tecnologia, a gente vê muitas pregações que confundem a mente. E aí a pessoa que não tem discernimento, ele acaba sendo levado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, para que as pessoas não comecem a seguir, né, caminhos errados através disso. Então, tem que tomar muito cuidado. A tecnologia, ela sempre vai avançar, ela sempre vai trazer coisas novas, e a igreja tem que se preparar para isso, né? A igreja tem que acompanhar, mas olhando o que é bom para a igreja, o que é bom para que o evangelho seja expandido. A palavra de Deus, pastor, ela nunca vai mudar. O evangelho nunca vai mudar. Desde os tempos antigos, vem para os tempos de agora, não vai mudar. É mesmo. Só que a maneira de se falar do evangelho tem muitas formas, né? E essas formas fazem com que as pessoas sejam levadas. Isso que é necessário, ainda voltando, né? As pessoas têm que se apegar até o estudo da palavra de Deus, né? Vamos colocar assim, não vou colocar assim o nome, um culto de doutrina, mas tem que ter os ensinamentos da palavra de Deus ainda, mas a pessoa tem que se apegar, né, à palavra de Deus, porque senão ela é levada por esses chamados ventos de doutrina, né? Sim. E o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Sim. Que viriam pessoas com ventos de doutrinas, com ensinamentos de homens que iriam manipular os corações de muitos. E é o que está acontecendo, né, bispo, nos últimos tempos. Com certeza. Então, e uma das formas que nós utilizamos para fazer com que as pessoas entendam isso é nas escolas bíblicas, nos estudos, né? No nosso ITEL aí, ó, ITEL maravilhoso, né? Que está aí. Com certeza. E aí as pessoas não participam, não estão junto, não estão ali para aprender, porque ali é onde você vai se alimentar
e vai criar firmeza, né? Nada pode tirar daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi ensinado, né? Nada vai te tirar do alvo. Mas quando começa a se alimentar em muitas fontes, o que acontece? A pessoa, muitas das vezes, Ela fica inchada, né? Fica inchado, se perde no caminho. Ele incha e se perde no caminho. É verdade. Ô, Bi, já estamos quase chegando no final aqui, né? Estamos aqui falando com o nosso querido, eu vou falar Bispo Severino, né? O nosso irmão Bill, não. Ô, Bispo, aproveitando, o que os irmãos chamam de Bill? Fala. Rapaz, essa história é tão antiga, rapaz. Eu não sei, viu? Eu não sei. Até que teve um camarada aí, sabe, levando aqui pelo outro lado, teve um camarada aí que fez criou um negócio aí, fala Bill. Bora, Bill. Lembra? Né? Bora, Bill. Não, já tinha, tipo assim, já tinham esquecido do Bill. Aí Pois veio é. esse meme na internet. Aí até que uma vez, eu não sei, alguém me falou assim, tá vendo? Você tinha que estar ganhando dinheiro, porque o Bora Bill pegou aí, né? Tá um sucesso. Mas até hoje eu não sei, rapaz, por que Bill? Eu já pesquisei sobre isso aí, mas não sei qual a razão desse Bill aí, mas diz que todo Severino é Bill, né? Amém. Ô, Bispo, para terminar, Bispo, que conselho que o senhor daria hoje, Bispo, para os líderes, vamos colocar assim, para os membros da igreja, até para os pastores, para lidar com essas mudanças que está chegando assim, e não perder a essência do evangelho? Então, pastor, eu vejo, no meu ver, eu creio o seguinte: em primeiro lugar, o evangelho pregado dentro das igrejas tem que ser cristocêntrico. Cristo primeiro em todo lugar, né? Quando nós pregamos a Cristo, pregamos salvação, pregamos arrependimento, porque não adianta a pessoa estar dentro da igreja sem se arrepender, né? O arrependimento é que faz com que a pessoa cresça espiritualmente, né? Então, pregou arrependimento dentro das igrejas, tomar cuidado com os ventos de doutrina que são espalhados, né, em todos os lugares, né, e muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ele está colhendo outras fontes, e isso tem atrapalhado muito, né? Então, nós, como os pastores, precisamos estar atentos a isso e fazer com que a palavra do Senhor ela seja ministrada todo o tempo, e ensinar o povo a busca da oração. Nós queremos poder, nós precisamos buscar. Quer um povo forte? Ensina a orar, ensina o povo a estar de joelho, ensina o povo a estar debaixo da vontade de Deus, e isso vai fazer uma igreja forte, né? A gente tem lutado por isso, tem buscado, né? A gente sabe que não é fácil, mas esse é o caminho, né? O caminho que tem que se tomar é isso. Não é deixar com que o povo seja levado pelos ventos de doutrinas que são ensinados em todos os lugares, né? Então, isso é um ponto que precisamos trabalhar em cima disso. Amém, graças a Deus. Irmãos, estive aqui com meu querido amigo, pastor Severino, Bispo Severino, pastor Bill, amém? Ele chama de bispo. Estamos aqui conversando acerca desse tema importante e do cotidiano para a igreja nos dias de hoje. Bispo, quero agradecer a presença do senhor aqui, amém, em nome de Jesus. Muito obrigado por o senhor ter deixado todos os seus afazeres e vir aqui participar desse programa de hoje. Foi muito edificante, tenho certeza, para muita gente. Amém, pastor. Eu que sou grato pela oportunidade que é me dado aqui, e que os ouvintes eles também possam ter as suas ideias, né, os seus pensamentos, mas o que nós, na verdade, queremos de verdade, de coração, é que todos sejam salvos, né? O alvo do evangelho é esse, é salvação, né? A pessoa passa a sua vida inteira buscando algo, colhendo, trabalhando. A riqueza, querido, elas vêm do seu trabalho, ela não vem de troca, ela não vem de negociação, né? E é o que nós temos visto de hoje, né? Temos visto aí evangelhos que quem tem vendido bênçãos, tem comprado situações, né? E não é isso, o evangelho não é isso.
Evangelho, ele é salvação, ele é cura. Então é isso que nós pregamos, é isso que nós cremos. Então as bênçãos, ela vem daquilo que você plantar. Você quer ser bem-sucedido? Estuda, trabalha, se esforça, Deus vai te abençoar e você vai ser uma pessoa rica. Amém, Amém? bispo. Ô, bispo, os dias lá de culto lá da igreja, bispo? Sim, os nossos cultos são na terça-feira às 20 horas e à sexta-feira às 20 horas. E aos domingos nós estamos lá às 18h30. Fazemos um convite a você, ali no Parque Brasil, Rua Nicolau Paganini, 217, Parque Brasil, em frente ao Terminal Grajaú. Aí, ó. Benção pura. Sempre. Graças a Deus. Amém. Obrigadão, bispo. Deus abençoe. Amém. A sua presença. Obrigado também. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Você que esteve aqui conosco nessa programação. Leva esse programa para outras pessoas também, né? Tudo isso que foi falado aqui vai ser de grande edificação para muitas vidas. Amém? A palavra em cena termina aqui, mas a sua história com Jesus continua. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus.